Voltamos! Agora nós estamos no quarto turno do nosso evento. Nossa, como passa rápido. Como é bom, né? Nós começamos ontem, hoje estamos no meio do caminho e amanhã nós finalizamos. Mas até amanhã tem tanta coisa para rolar, gente, mas tanta coisa. Nós estamos vivendo a segunda experiência do nosso Momento Aligner. Na primeira experiência nós tivemos um trajeto, conceito, felicidade, vida e conceito sobre a parte básica, sobre a parte conceitual mesmo dos alinhadores, depois entrando na biomecânica e por último vendas. Hoje a gente está repetindo essa experiência, né? Nós começamos com um conceito de trabalho, começamos a falar sobre alguns tratamentos, falamos inclusive da possibilidade de você fazer aí novas ferramentas, novos conceitos de apresentação e agora de novo entramos no conceito biomecânico. Por isso que preste atenção, se você entende como se faz um tratamento de mordida aberta e mordida profunda, ok, mas se você entende como se faz mordida aberta e profunda em alinhador, eu quero que vocês agora prestem atenção. Eu queria apresentar aqui do meu lado esquerdo, aqui ó, o meu brother. Aí, ó. Tudo bem, boa tarde a todos. Satisfação, Glauber, obrigado pelo convite, meu querido, meu brother, meu mestre. Esse daqui, ó. Bom revê-lo. É muito bom, fico muito feliz. O Fábio participou efetivamente, inclusive na indicação de alguns colegas que estão palestrando com a gente. Sempre foi uma grande referência, um amigo para mim, desde a época lá do Damon, né, Fábio, que a gente se conheceu lá. E evoluiu hoje, trabalha com alinhadores, tem todo o modelo, é um dos Invisalign Doctors aí, que tem total controle. E eu chamei justamente para que ele pudesse transmitir para vocês a experiência sobre o que ele mudou, como é que ele está fazendo e falar de mordida aberta profunda. Ou seja, uma palestra show, já vi o material super dedicado, ficou super legal. Fez questão de estar aqui com a gente presencial para poder ter realmente essa vibração, essa dinâmica que é poder falar sobre um conteúdo importante e dividir com vocês. Então, Fabião, só tenho a agradecer, brother. Só tenho a agradecer, foi muito legal. Primeiro, obrigado, né, desde sempre. Eu que te agradeço, sim. Há poucos o Daniel falou, né, e quem me indicou na época o Daniel sobre Propel foi o Fábio. Né? Então, o Fábio, ele sempre vai me indicando, ele vai vendo umas coisas por aí e fala assim, ó, Glauber, olha isso aqui, olha isso daqui. Então, ele é um dos caras também que me norteio muitas vezes naquilo que eu estou seguindo, né? Velhão, boa sorte, tenho certeza que você está mais do que preparado. E, de novo, obrigado aí pela amizade e parceria, tá bom? Agradeço todo o convite. Eu me sinto aqui honrado de estar aqui podendo dividir com grandes nomes aí Perfeito. Desses mestres, né? E vou mostrar um pouquinho aqui da minha ortodontia. Eu não sou um professor, é uma palestra, não é uma aula, mas eu vou querer compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência clínica. Procurei sintetizar esse tema de uma forma esquemática também, para que fique claro para quem está iniciando, quem tem dúvida ainda sobre a biomecânica, numa abordagem das maloclusões verticais. E aí a gente vai ter dois sentidos de abordagem para a mordida aberta e para a sobremordida exagerada. Não é muito diferente do que a gente já fazia com os teus protocolos nos brackets autoligáveis, mas tem as particularidades do uso do plástico, do alinhador. Perfeito. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Vou sentar e quero te ouvir. Senta lá e controla o meu tempo. Vai lá. Senão eu me estendo. Bom, obrigado a todos. Assim, queria agradecer e pedir a atenção de todos nessa hora de conversa, de apresentação. Eu sou Fábio Costa, sou ortodontista clínico em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou um Invisalign Doctor. A minha atuação ortodôntica com alinhadores, ela está baseada em conceitos, em diretrizes muitas vezes direcionados ali pela Invisalign, pela Liner, mas em momento algum aqui eu vou direcionar essa biomecânica nesse sentido e também, então, um pouco eu falo em nome da empresa. Mas o nosso linguajar, nossas palavras-chave, palavras de gatilho, muitas vezes muda um pouco o vocabulário. Para quem está trabalhando com alinhadores, algumas palavras são muito comuns dentro da empresa. Então, a primeira pergunta que sempre fica nos alinhadores, né, vou sair aqui, vou me posicionar melhor aqui, por que alinhadores ortodônticos? Então, eu tenho colegas aí, ortodontistas experientes, colegas do bracket autoligável e de outros momentos de formação. Fábio, por que alinhadores? Funciona, só alinha dente, trata todas as maloclusões? De que forma e o porquê que você
migrou ou está migrando aí, né? Não está 100% ainda nesse workflow digital, mas eu consigo enumerar diversas pontuações aqui, né? Para que a gente consiga nortear o colega nesse sentido. Mas eu separei aqui as que eu acho principais. Primeiro, hoje eu tenho dentro da minha ortodontia, né, uma previsibilidade maior, porque eu tenho um controle desde o meu início do meu diagnóstico ao meu destino final, no meu setup final, a minha oclusão final do paciente. Eu tenho um maior controle de toda essa movimentação. Eu desenvolvi junto, né, a empresa que desenvolveu um sistema onde eu consigo customizar um aparelho especificamente para a maloclusão do meu paciente. Então vamos imaginar, eu tenho um bracket, né, e um fio, um conjunto de sistemas que vai me nortear isso para lá. Então eu tenho um alinhador que me faz isso para cada dente, para a maloclusão, de forma específica, muito mais otimizado e mais previsível esse tratamento. E logo eu tenho um tratamento com um tempo menor de duração. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer um bom planejamento. O nosso diagnóstico ortodôntico ele não mudou e isso não é necessária a presença sempre do ortodontista. Eu sempre toco nessa tecla. Sejamos o comandante de toda essa operação da nossa origem, da nossa maloclusão inicial, ao nosso final, nosso setup digital final. Eu tenho logo no primeiro momento de contato com o meu paciente a possibilidade de simular com ele através do meu scanner. Eu tenho um scanner hoje, eu tenho a possibilidade, eu tenho um scanner dentro do consultório, né, um iTero, eu tenho a possibilidade de já nesse momento, né, simular essa correção de oclusão dele. Obviamente que depois dessa primeira consulta a gente vai solicitar a documentação ortodôntica para o nosso cliente e nós vamos fazer o planejamento virtual dele, o nosso setup virtual. No caso, o sistema, o software que eu uso, que é o software da Invisalign, chama de CleanCheck. Eu tenho a possibilidade, junto à minha equipe de trabalho, os dentistas que trabalham comigo ou que eu presto serviços, de estabelecer condições, né, na reabilitação oral, na confecção de facetas, no preparo para implantes, definir limites, definir medidas, definir posicionamentos. E o Daniel hoje expressou isso de forma muito interessante, né? Já fui aluno do Daniel, então a gente tem essas interações com software, a Aligner tem uma interação com software DSD e as outras companhias também, isso cada vez vai ficar mais comum. A gente torna o nosso tratamento mais visível para o paciente, para a equipe de trabalho, antes de iniciar qualquer preparo direto na boca do paciente. Eu tenho, com essa previsibilidade toda, né, o paciente passa a se adaptar mais ao tratamento, a compartilhar mais essas ideias, né, compra essa ideia de uma forma mais fácil até, porque ele visualiza esse tratamento. Todos os nossos pacientes de ortodontia, eles se queixam do tempo de tratamento, apesar de longo ainda o tratamento em ortodontia, um dos mais longos dentre as especialidades odontológicas. Esse nosso tratamento ele está cada vez mais curto, né? Mas a gente precisa ser assertivo. Então, já iniciando na biomecânica propriamente dita, eu vou deixar 3 princípios. Isso já foi abordado pelo colega, pelo Dr. Marcelo Segato, foi abordado hoje de manhã também pelo Dr. Renato, mas eu vou deixar 3 ações biomecânicas que é importantíssimo para o ortodontista ele desenvolva, né, o seu planejamento virtual com esses 3 princípios na cabeça. Então, para que a gente entenda de alinhador, a gente tem que entender essas 3 ações. Primeira ação é a ação de empurrar. O alinhador ele funciona empurrando o dente. Dessa forma, eu tenho que criar superfície a ser empurrada, o máximo contato possível com o plástico, com o alinhador. E de uma forma contrária, o alinhador ele funciona de uma forma limitada no movimento de tração, no movimento de puxar. Então, se eu tenho movimentos extrusivos, movimentos onde eu vou fazer tracionamentos, eu tenho que criar condições nessa superfície dental para que esse movimento ele seja efetuado de uma forma mais efetiva, né? Por isso a gente tem que ter esse controle. A outra ação que a gente tem, outro princípio, é a ação de abraçar.
o alinhador ele funciona de forma excelente quando a gente tem um abraçamento de máximo dessas superfícies dentais. Então, para alguns movimentos, a gente tem que estagiar, construir movimentos simultâneos, né? Muitas vezes abrir espaços proximais nos casos de distalizações, no caso de correção de giroversões, para que esse alinhador ele abrace o dente na sua totalidade e a força e tudo que aquilo que a gente planejou no nosso setup virtual seja transmitido para aquele dente, né, na forma de força, né, e que funcione de forma mais previsível. Uma terceira ação importantíssima, que também faz parte de toda a ortodontia, a ação de ancoragem. O alinhador ele tem uma excelente ação de ancoragem, desde que nós possamos, no nosso setup virtual, ancorar essas unidades para que a gente possa estimular, favorecer os movimentos, né, os movimentos desejáveis. Então essas três ações sempre vão nos acompanhar: ação de empurrar, ação de abraçar e ação de ancorar. Direcionando então para o foco hoje da nossa conversa, nós vamos falar sobre a abordagem das maloclusões verticais nas mordidas abertas e nas sobremordidas exageradas. E o objetivo primeiro agora é a gente verificar de que forma que o nosso alinhador vai trabalhar na mordida aberta. Eu não vou procurar me deter aqui em diagnóstico, em definições de mordida. Eu acho que o público é um público diferenciado, é um público que já tem todos ortodontistas, ou na grande maioria ortodontistas, então nossos diagnósticos, os nossos conceitos ortodônticos, eles continuam os mesmos. Então nós vamos ter três abordagens para essas maloclusões, né, para correção dessas maloclusões verticais. Primeiro, a gente vai ter ações verticais, né, ações de correção nos incisivos, né, nos dentes anteriores, quando esses incisivos, no caso da mordida aberta, estiverem pró-inclinados, com inclinações vestibulares, nós vamos corrigir essas inclinações. E corrigindo essas inclinações, sem mexer em movimentos extrusivos, movimentos verticais, nós vamos promover uma ação de extrusão, uma ação de extrusão aparente, uma extrusão relativa, sem movimento extrusivo. E muitas vezes apenas isso a gente corrige a necessidade, né, a mordida aberta do nosso paciente. Mas se isso não for o suficiente, nós vamos fazer uma outra ação. Tá? Quando a gente faz essa retroinclinação desses dentes, nós diminuímos o comprimento antero-posterior do arco. Então, para isso, a gente precisa de espaço. E a gente, se for viável no nosso paciente, for necessário, nós podemos fazer expansão do arco e automaticamente, quando a gente faz a expansão do arco, eu tenho uma correção antero-posterior, uma retroinclinação, corrigindo essa inclinação acentuada, eu gero espaço e retroinclino. Se eu não preciso, ou essa quantidade de expansão for insuficiente, eu vou precisar gerar entre esses dentes desgastes interproximais. Eu preciso de espaço. E daí a gente faz os nossos strippings ou os nossos IPRs, né? Os nossos desgastes interproximais. Outra ação que a gente vai fazer nessa abordagem nos dentes anteriores ainda, eu falei que são 3, vamos para a segunda, é a extrusão do dente. Então, se a nossa correção antero-posterior não foi suficiente, o movimento extrusivo vai se fazer suficiente, né? Vai se fazer necessário para que a gente caminhe no sentido da correção. Mas sempre esse movimento extrusivo ele vai estar relacionado às condições estéticas do nosso paciente. E daí aqueles conceitos de posso extruir, não posso extruir, os incisivos posteriores, como é que está o sorriso desse paciente, como que está o plano oclusal funcional estético desse paciente. São essas questões de diagnóstico que vai fazer parte ali do arsenal do nosso ortodontista. Tá? Então a gente precisa atentar para isso. E a terceira ação que nós vamos fazer, até agora, acredito que não seja nenhuma novidade, né? Porque essas ações a gente faz também com o aparelho fixo, são a abordagem posterior. Se eu tenho uma sobreerupção posterior, eu vou planejar nesse clean check, nesse setup virtual, muitas vezes eu vou trocar o setup virtual com o clean check, tá? É a força do hábito. Eu vou promover a intrusão desses dentes posteriores,
Tá? Eu vou fazer a intrusão, para quê? Para que haja no momento intrusivo posterior a rotação no sentido anti-horário dessa mandíbula, né? Favorecendo também a correção da mordida aberta. Vamos agora então, isso aqui. Então quando a gente constrói o setup virtual, e eu procurei fazer nesse desenho esquemático, a gente constrói, né, a nossa origem, a nossa maloclusão, ao nosso destino final. Tá? Eu vim de Florianópolis ontem, eu embarquei no aeroporto de Florianópolis com destino a Congonhas. Quem define esse trajeto, tanto eu como comprador no caso, mas quem define esse trajeto desse voo é o comandante da aeronave, através do seu plano de voo, dos mapas meteorológicos. E eu friso sempre essa ideia que durante o planejamento ortodôntico, que é o ortodontista que detém esse conhecimento, e é necessário que para chegar no seu destino, ele conheça todo esse processo, toda essa movimentação, para cada dente, o movimento, a ancoragem, se o movimento é simultâneo ou se ele é um movimento sequencial, né? Ele conheça e ele domine isso, para que o destino final seja o mais próximo possível, porque a gente vai estar num software com equações matemáticas e o nosso paciente, ele é um paciente, né, uma biologia, né, tem são os osteoclastos, os osteoblastos, o estímulo de força que a gente vai fazer. E a hora que a gente visualiza isso, esse setup virtual no nosso computador, que você está visualizando não é o final do teu paciente, não é a oclusão, não é um sorriso final. A gente está visualizando o sistema de ação de forças dos alinhadores que vão estar atuando nesses dentes. Então, para fazer o tratamento da mordida aberta, nós vamos planejar de uma forma simultânea, e daí o alinhador ele é um excelente, né, a gente vai fazer a ação de empurrar, uma ação intrusiva, né? Fazer aqui a ação de empurrar, e o alinhador ele é excelente em virtude de ter a superfície oclusal ter presença de plástico. Então eu tenho um alinhador superior de 0,75 milímetros, um alinhador inferior de 0,75 milímetros, somando 1,5 milímetro de superfície oclusal preenchida. Tá? Isso é um protocolo da inspeção, a espessura do alinhador Invisalign. Tá? Mas se houver a necessidade de aumentar essa espessura, nós já falamos em atáchimas, escutamos em atáchimas, eu posso construir na superfície oclusais desses dentes posteriores uns fake atáchimas. O que são os fake atáchimas? São atáchimas onde a gente não preenche com resina, aumentando a espessura desse alinhador, tanto no superior quanto no inferior, e eu faço nesse momento aquele efeito bite block. Pode ser um alinhador, um atáchima, 1, 2, 3 do lado do outro, a critério do diagnóstico do ortodontista. Então, naquele paciente que eu tenho uma necessidade grande de fazer um movimento intrusivo, eu posso lançar a mão desses fake atáchimas oclusais também, para aumentar esse potencial desse movimento intrusivo. E a hora que eu faço esse movimento sequenciado de posterior para anterior, eu preciso que esse plástico, que esse alinhador, ele esteja ancorado. Daí vamos lembrar lá da nosso terceiro princípio, ancoragem, e eu consigo isso de forma efetiva, porque eu planejo no meu setup virtual a imobilização no sentido vertical do meu sistema de ancoragem, que é eu vou estar na região, pô, mudou aqui, eu vou estar na região de fulcro desse movimento, na região de canino e na região de primeiro premolar, eu travo esse movimento nesses dentes. Eles ancoram, eles não movimentam junto. E eles favorecem esse processo, né, esse movimento de intrusão. Favorecendo isso, eu evito também adicionando atáchimas de retenção, com a finalidade de retenção, atáchimas convencionais. E vale lembrar que é importante, né, estar retentivo. Retentivo não significa o paciente não conseguir tirar, porque ele vai tirar a força, né, e daí a hora que ele tirar a força, muitas vezes ele vai gerar uma emergência, que são poucas ações que acontecem de emergência nos nossos atendimentos com alinhadores, mas é interessante que a gente, na hora que for planejar esse atáchima, a gente bisele sempre esse atáchima em aproximadamente 120 graus, né, ou que tenha um eixo de inserção e remoção confortável para o paciente. Ele tenha ação retentiva e ele tenha um eixo de inserção e remoção confortável para o paciente também.
E o Dr. Renato especificou isso muito bem hoje, também no caso de desadaptações. Quando eu tenho esse attachment biselado, eu favoreço que esse plástico, na deflexão do plástico, recapture esse dente, recapture esse attachment. Né? Então, eu evito desadaptações. Tá? Então, vamos fazer isso de uma forma que seccionada. Né? Então, na arcada superior, eu vou fazer um movimento intrusivo de forma não simultânea, né? De forma sequencial, apesar de, pela presença oclusal desse plástico no alinhador, desse plástico na superfície oclusal, esse movimento ele vai acontecendo de forma quase que simultânea, mas a nossa programação no nosso setup, no nosso software, é fazer uma intrusão de forma sequenciada, de trás do segundo molar para o primeiro, para o segundo pré, ancorada sempre na região de fulcro, na nossa região de canino e primeiro premolar. O dente, os incisivos, condicionado então ao sorriso do meu paciente, eu vou corrigir a inclinação desse dente, né? Eu vou fazer a correção da inclinação vestibular desse dente, se esse dente está ou não muito pró-inclinado, eu vou fazer a correção desse torque, dessa inclinação axial desses incisivos, e, principalmente nos superiores, condicionado ao sorriso do meu paciente, eu vou extruir ou não. Posso extruir, a gente pode ter ação intrusiva e da necessidade também do fechamento da mordida, ou a gente pode apenas fazer esse outro movimento, né, de inclinação. Deixa eu voltar aqui. Para que isso aconteça, então lembrar que o nosso alinhador ele traciona mal, ele puxa mal ou de forma não tão interessante como a ação de empurrar. Então o movimento de tração, imagina o incisivo aqui no meu cursor, deixa eu focar bem aqui na câmera, imagina o incisivo aqui que é o meu cursor, o alinhador ele escapa, né, nesse movimento. A coroa do incisivo ela é muito fina, principalmente dos incisivos laterais, e é expulsivo esse movimento. Então eu tenho que adicionar um attachment, muitas vezes o software ele tem um gatilho, né, de disparo de attachments extrusivos, mas cabe a nós ortodontistas, que somos o comandante da operação, verificar se o dente está extruindo ou não, se tem um attachment adequado para esse movimento extrusivo e adicionar esse attachment. Tá? Importante também que no movimento de torque, toda vez que eu vou fazer um torque desse incisivo, né, superior para a palatina, todo o movimento de torque no alinhador, ele tende a um deslocamento desse alinhador do incisivo. Né? Então, a gente pode muitas vezes adicionar uma intrusão, um movimento intrusivo, mesmo que isso não seja observado depois, não tenha essa intrusão no dente. Tá? Então, se eu não quero esse movimento extrusivo, eu quero só um controle, há uma tendência de deslocamento desse alinhador. Então, muitas vezes fazer uma intrusão, daí eu digo que é uma intrusão resistente, semelhante àquele torque resistente que a gente usa nos movimentos de retração, eu posso fazer uma intrusão resistente, apenas para que o alinhador não se desloque. Então, na arcada inferior, eu vou construir uma leve curva de SPI, né, ou de SPE. Eu aprendi de SPI, mas os colegas falam de SPE, ou seja, nós vamos construir essa curva de SPE, né, intruindo segundo primeiro molar e segundo pré-molar. Da mesma forma, nós vamos ancorar no nosso canino e pré-molar. E daí a gente vai ter o alinhador preso nesses dentes, bem retentivo, e vamos fazer esse movimento de intrusão de forma sequencial. É mais previsível. Tá? Então ele fica à mostra na superfície oclusal esse attachment fake, os fake attachments, que, lembro, não são preenchidos por resinas, né? Ele só aumenta a espessura para a gente ter um efeito intrusivo melhorado, um bite block, né? Um efeito bite block. E nosso incisivo inferior nós vamos fazer o movimento extrusivo também. Tá? Então nós vamos ter um efeito. No final do nosso clean check, nós vamos ter um efeito
aparente de um esquema de forças, né, da atuação de um sistema de força no dente. Então, tu vai olhar para o setup virtual, as superfícies oclusais posteriores estão desencostadas, muitas vezes afastadas de 1 a 2 milímetros, conforme o teu movimento intrusivo, baseado no teu diagnóstico. Nós vamos ter muitas vezes uma sobrecorreção dessa mordida aberta, né? Então o paciente pode começar, ele finaliza com uma sobremordida exagerada, tá? Mas isso é uma simulação, é uma representação esquemática da força que atua sobre o dente. E se eu estiver passando isso, né, durante nossa troca de alinhadores, poxa, a nossa sobrecorreção está demais, a gente interrompe, né? A gente interrompe, faz um novo set de alinhadores e refina as necessidades aí, as pendências da movimentação, se é que ocorreram. Então essa mandíbula ela rotaciona durante o movimento, né? Ela faz uma rotação no sentido anti-horário e favorece também esse fechamento de mordida. Um número aproximado clínico aí para cada milímetro de intrusão de espaço intraoclusal, eu tenho um desvio, né, uma rotação anti-horária dessa mandíbula de aproximadamente 0,7 milímetros. Daí isso pode ser favorável à maloclusão, muitas vezes o paciente não é só portador de uma maloclusão vertical, às vezes tem um problema sagital, né? Se eu tenho um paciente classe 1, e se houver um deslocamento, ou se eu tenho um anterior, ou se eu tenho um paciente classe 3, eu posso potencializar uma maloclusão. Então, já fica, né, previsto, né, de uma forma proativa dentro desse planejamento, né, e se não planejou, a gente vai ter que lançar mão de alicates durante o tratamento para fazer o cut para botar um elástico classe 3. Né. Então, um elástico classe 3, se eu não desejo esse jump anterior da mandíbula, eu uso um elástico classe 3 durante o movimento intrusivo, para controlar essa tendência. E essa tendência também, muitas vezes, se eu tenho um movimento desses incisivos, né, de uma retração, né, de um controle da inclinação, esse jump ele pode gerar um contato prematuro durante o tratamento e uma abertura da mordida posterior. Mas fiquem tranquilos, nada está acabado. Tá? Se não planejou, vai pegar o recorte, o alicate de recorte, vai fazer o recorte do alicate na relação, né, de um elástico classe 3 e vai usar esse elástico, né, geralmente elástico 1/4 EM, né, com uma boa retenção. Interessante quando a gente usa o elástico, nesse sentido, né, o elástico, a minha preferência é estar no alinhador, tá, estar no alinhador, tá, mas ele pode também em algumas situações estar com um cut de botão no dente. Certo? Então está aqui o desenho do elástico, né? Então eu gosto de usar esse elástico e eu ainda antecipo uma relação vertical, aproveitando o tensionamento do elástico e faço um cut para elástico no canino superior, né? Porque daí eu aproximo mais, eu aproveito esse vetor vertical do elástico para eu ter uma aproximação anterior e ajudar aí, caminhar junto, né? No sentido da correção dessa mordida. Então a gente tem que ter alguns tópicos, algumas coisas sempre em mente durante a mordida aberta, tá? E sequenciar os movimentos, trabalhar sempre a ancoragem, finalizar esse tratamento, não o tratamento, mas esse setup inicial principalmente, sem contatos dentais posteriores, com contatos dentais anteriores. Eu acho que é uma das poucas vezes dentro de um setup digitais que eu termino com contatos oclusais em dentes anteriores. Geralmente a gente solicita ou remove esses contatos para evitar esse contato prematuro, mas na mordida aberta a gente termina sem contatos dentais, né, oclusais posteriores e com contatos oclusais anteriores, de primeiro pré a canino. Isso na representação esquemática de força, ok? Se eu for fazer movimentos de expansão para essa correção, é interessante lembrar que quando a gente faz esse movimento de expansão, a aplicação de força é na coroa. Então, geralmente, existe uma tendência da cúspide palatina, que é o nosso calcanhar de Aquiles, um dos nossos calcanhar de Aquiles nesse movimento, dela se expressar mais, está num plano mais baixo, no sentido oclusal, que as cúspides vestibulares gerarem contato prematuro. Então, com o alinhador eu tenho um benefício de, desde o primeiro alinhador, eu fazer movimento de torque. Então, eu programo um torque, né, nesses dentes, né, em pré-molar e molares, um torque vestibular dessas raízes, se eu for fazer a expansão.
porque eu adicionando torque, eu controlo mais essa expressão, né, dessa cúspide palatina. Então eu posso aplicar aí, ter um número de referência, obviamente, que a gente vai adequar isso ao nosso caso. 5 graus de torque em pré-molar, 7 graus de torque vestibular de raiz, né, em primeiro molares e 10 graus em segundos molares. Os mordedores, os chewings, canudinho, para o paciente morder, né, sempre quando troca os alinhadores, todo alinhador que vem com uma ativação diferente, esse alinhador ele precisa estar abraçando o dente, precisa estar adaptado, né, então isso favorece o ajuste, o tracking desse alinhador. O uso de dispositivos de aceleração e ajuste de tracking, como o V-Pro5 da Propel também, são de excelência para a manutenção do tracking e muitas vezes para a redução do tempo de tratamento. Uma questão sempre do terceiro molar, eu preferencialmente, na grande maioria dos meus casos, eu prefiro remover, arrumar, ajustar essa discrepância posterior já no início. Mas em algumas situações a gente pode usar o terceiro molar como ancoragem, né? Mas durante o tratamento a gente vai também remover, porque ele vai gerar um contato prematuro. Então, eu trouxe um caso clínico específico aqui para mordida aberta. Eu tenho uma dificuldade aqui com alguns pacientes que não me liberam as imagens, né? Eu sou um ortodontista clínico, tá? Mas eu tive aqui, a Isabel me concedeu, a Isabel vocês vão ver, espero no final aqui, o porquê da Isabel. A Isabel é uma paciente, então, com uma mordida aberta, projeção de língua, tá? E a Isabel nos procurou para fazer corrigir, e ela não queria usar aparelho fixo, ela já conhecia o Invisalign, né, os alinhadores, e a gente desenvolveu um projeto para ela, um CleanCheck, né, onde nós planejamos fazer a correção vertical, correção de inclinação. Eu usei dos 3 protocolos, né, do protocolo com as 3 ações, um pouquinho de cada. Eu expandi, eu retroinclinei esses incisivos, precisei fazer desgastes interproximais para criar espaço para fazer essa retroinclinação, e eu fiz um pouco só de intrusão, porque o sorriso dela não me permitia isso, e fiz um pouco de anterior, né? E fiz um pouco também de intrusão posterior para ter um ganho de rotação anti-horária. Adicionei cuts para botões, onde fica marcado assim, né, com essa linha azul, onde eu colei botão, e o paciente passou a usar também para ajudar na tração, né, visto que o alinhador ele não funciona muito bem, né, nesse movimento de tração, ele funciona bem empurrando, né, para ajudar. Então eu usei mecânicas adicionais que a gente usa também com alinhador, obviamente, não é muito diferente, né, nesse sentido, para ajustar a mordida dela. Então eu mostro aqui, ó, os fake attachments, né, nas superfícies oclusais, tanto superiores quanto inferiores. Tá? No sulco central, eu particularmente curto botar isso central e os dois contactando um com o outro na mordida. Em alguns casos eu uso só nos dentes inferiores, né, o fake attachment, mirando sempre na cúspide palatina. Finaliza essa superfície oclusal do nosso setup virtual sem contatos dentais posteriores, e só contatos na região de canino e região de pré-molar e região anterior, né? Observe que o canino já tem um contato vermelho, em virtude desse canino estava muito aberto, né? Eu quis ter uma aproximação um pouquinho maior nesses dentes. Então aqui a Bebel, já durante o tratamento, aqui na metade do tratamento do primeiro set de alinhadores, ela estava bem contente. Bom, mostra aqui os botões inferiores e um botão estético superior no canino. E a Bebel finalizou essa primeira etapa de tratamento dessa forma. Como ela tem uma projeção de língua e a gente está brigando ali também com ações fonoterápicas, né, com a fonoaudióloga, então a Bebel está numa segunda etapa de tratamento, né, com um segundo set de alinhadores, para fazer essas pequenas correções. Queria frisar assim, que muitas vezes me perguntam, né, pô, eu fiz todo o set de alinhadores que foi enviado pela empresa e eu não terminei. E quando a gente chega no 19/25, no arco retangular, muitas vezes a gente tem que voltar a fazer dobra, fazer alça.
E o alinhador, ele não finaliza nessa região, né, nesse primeiro set de alinhadores. Não é muito comum isso nas grandes movimentações. É necessário a gente, nos últimos alinhadores, ou a qualquer momento do primeiro set, interromper, escanear, reavaliar e julgar isso com os nossos conhecimentos ortodônticos, para que a gente avance ou no final do set de alinhadores solicite mais alinhadores para fazer esses refinamentos. Obviamente, né, quanto mais otimizado formos, um tempo menor de tratamento a gente vai ter, mais conforto para o paciente, mais conforto para o ortodontista também. Então essa é a Bebel, ela está ainda em tratamento, esse caso não está finalizado, eu tive uma dificuldade, como a gente tem uma distância hoje geográfica, aí lá de Florianópolis, eu estava viajando, né, e ela não está ainda, em virtude aí as aulas estão online, eu não consegui trazer novas fotos para ela, mas prometo aí, em breve, assim, deixar novas fotos com o Glauber aqui, a gente, numa nova conversa, mostrar esse caso finalizado direitinho, tá? Mas, assim, faltaram alguns refinamentos. O objetivo maior, que era sobre a mordida aberta, está praticamente tratado. No mesmo sentido, nas direções opostas, a gente vai abordar, então, a sobremordida exagerada, tá? Ou a mordida profunda. E a gente tem três princípios básicos dos alinhadores e 3 abordagens. 2 abordagens nos incisivos. A primeira abordagem no incisivo é o ajuste da verticalização, muitas vezes, desse dente. Geralmente esses dentes estão numa posição muito verticais ou retroinclinados, o ajuste de torque vestibular de coroa desses dentes. Muitas vezes a gente interrompe o nosso tratamento aí, corrigimos isso, corrigimos uma sobremordida. Tá? Se isso não for suficiente, nós vamos fazer a intrusão verdadeira, né? A intrusão propriamente dita. Vamos fazer programar um movimento intrusivo desse dente para que a gente possa corrigir a nossa sobremordida. Toda vez que a gente vai fazer a intrusão dos incisivos, é necessário que a gente faça antes se ele não estiver bem posicionado, uma vestibularização dessa coroa, posicionar bem essa raiz no envelope ósseo para que haja um bom movimento. E para que o direcionamento de força intrusiva do alinhador, né, que vai estar mirando ali o centro de resistência do dente, seja feito de uma forma adequada, esse movimento intrusivo seja mais eficiente. Então, para todo movimento intrusivo, nós vamos sequenciar com torque vestibular e intrusão. Torque vestibular e intrusão. Tá, isso é muito interessante e a gente precisa prestar bastante atenção nisso para que não dê nada errado ali nesse processo. A outra ação que nós vamos fazer é nos dentes posteriores. Então, se eu tenho, para esse biotipo facial específico dessa maloclusão, eu tenho uma sobremordida exagerada e eu preciso ter uma ação posterior, nós vamos fazer uma extrusão dos dentes posteriores. E é aí que entra o detalhe, o movimento extrusivo com o alinhador, ele é difícil, né? Tá? Então nós vamos lançar a mão de recursos adicionais para que a gente faça essa intrusão, e a hora que essa extrusão. E a hora que a extrusão estiver acontecendo, essa mandíbula ela vai rotacionar no sentido horário, favorecendo a abertura anterior da mandíbula. Então são ações muito semelhantes, opostas, mas de ataque vertical, né, para essas maloclusões. Então nós vamos, e de uma forma muito semelhante também à abordagem que a gente fazia lá ou faz, né, nos nossos brackets, nós vamos criar primeiro um espaço interoclusal posterior, né, para que a gente construa esse movimento extrusivo. E daí nós vamos lançar mão de bite blocks, no caso da Invisalign já vem no alinhador de algumas marcas, o Precision Bite Ramps, né, que são batentes de mordidas anteriores que promovem a desoclusão posterior, favorecendo um movimento extrusivo. Isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Então nós vamos construir no arco superior, no arco inferior, o nosso arco, daí vamos fazer uma comparação aqui com o fio curva reversa, nós vamos construir um sistema de força semelhante ao arco curva reversa inferior. E no arco superior, da mesma forma, nós vamos inverter esse fio, né, fazendo um comparativo, e vamos construir um curva acentuada. E de que forma que a gente faz isso, projeta isso dentro de um setup virtual?
A gente vai ancorar esse movimento no segundo molar. Esse segundo molar ele tende a não instruir e faz um tipping distal, né? Ele faz uma inclinação distal dessa coroa, né? Favorecendo que o primeiro, o segundo e o primeiro pré extruam. Então a gente programa uma extrusão desses dentes de forma simultânea. O primeiro molar, o segundo pré e o primeiro molar, que o arco se transforme, né? Ele tem a aparência no setup virtual, esses dentes onde estão representando o alinhador, né? A gente tem que imaginar que o alinhador está abraçando esse dente, então a gente vai gerar esse sistema de forças. E vamos na região anterior fazer um movimento de vestibularização do incisivo, seguido de intrusão. E aqui está um movimento que a gente faz de forma simultânea, intruir incisivos e caninos. Tá? Então a gente cria movimentos, ancora, né, e faz movimento oposto nos extremos desse arco, né, curva reversa na arcada inferior. Eu tensiono esse arco, esse sistema de força, para que eu possa ter uma inversão dessa curva, instruindo esses elementos posteriores, ancorado na parte terminal do alinhador e um movimento intrusivo, né, vestibularização e intrusão na parte anterior, né, nos incisivos e caninos. No arco superior, como se a gente invertesse o fio, eu vou ancorar novamente, fazer um tipping distal, desprogramo isso, projeto isso no meu setup, eu movimento esse dente num controle 3D, ou eu converso com o meu técnico para fazer dessa ação. Importante sempre não receber esse modelo final, mas que a gente possa ter o desenho de toda a movimentação de dente, de que forma movimento e ancoragem funcionam. E eu faço um movimento condicionado à estética do meu paciente anterior também, de intrusão ou torque vestibular, vestibularização desse dente. Tá? Lembrando também que para todo movimento de torque nos incisivos, existe uma tendência do escape desse incisivo, né, do alinhador desses dentes. Eu posso, muitas vezes, fazer uma intrusão, se necessário for, e se eu não for fazer intrusão, por motivos estéticos do meu paciente, eu posso fazer um movimento, uma intrusão que não represente, né, um torque resistente, uma intrusão resistente, que não represente na boca do paciente, no dente, um movimento intrusivo. Então vamos seccionar isso. Na arcada superior, então, vamos criar uma curva acentuada nesse arco, ancorado no segundo molar, com atáchimas de retenção, atáchimas horizontais, biselados para cervical, para que haja um movimento extrusivo de forma sequencial, sendo de posterior para anterior. E na região anterior, lembra sempre do bite block, do precision bite turbo. Importante que a gente levante essa mordida, pode ser feito de forma direta na boca do paciente, e daí a gente tem que escanear, e daí sim projetar os nossos alinhadores, ou pedir isso direto nos alinhadores. Tá? Para algumas empresas, esses ramps eles já vêm automatizados aí com gatilho de intrusão, ou a gente solicita a inclusão disso, né, desses ramps, né, desses suportes. Torque vestibular e movimento intrusivo anterior condicionado ao sorriso do paciente. E na arcada inferior nós vamos fazer a nossa curva reversa, vamos construir esse arco, esse sistema de força, essa representação de força, fazendo o tipping distal do segundo molar, movimento extrusivo do primeiro molar e do segundo pré e do primeiro pré-molar, e movimento intrusivo do nosso canino e do nosso incisivo. Lembrando que esse movimento intrusivo, ele requer antes uma correção antero-posterior, de inclinação de longo eixo axial desse incisivo, por uma questão de proteção de raiz no envelope ósseo, por uma ação de força mais direcionada ao centro de resistência desses dentes. E essa intrusão ela é simultânea. Por que não é essa extrusão é simultânea e não sequenciada? Se a gente sequencia esse movimento intrusivo entre caninos e incisivos, eu gero no alinhador, né, posso gerar no alinhador uma dobra, né, angulada, aqui muito angulada, um degrau, e isso vai enrijecer o alinhador e vai favorecer a desadaptação. Então esses movimentos intrusivos simultâneos de canino e incisivos são bem previsíveis, e a gente faz dessa forma. Tá? Eu faço dessa forma. O
que a gente pode adicionar também, e daí isso vai variar conforme a necessidade do nosso paciente, é importante que a gente tenha isso em mente, das possibilidades, é nós pegarmos também, além do segundo molar inferior, nós pegarmos o nosso primeiro molar e ajustar de forma, um tipping resistente, né? Eu faço um tipping distal dessas coroas, arqueando elas mais para distal, e nos dentes, nos pré-molares e canino, um tipping mesial. Então eu ajusto a ação de forças para que eu construa de uma forma mais efetiva esse arco curva reversa, esse alinhador curva reversa. É uma representação de força. E a hora que eu termino o meu paciente, eu mostro isso para o paciente, existem as sobrecorreções já adicionadas nesse sistema. Muitas vezes a sobremordida exagerada, ela termina numa mordida aberta. E o teu paciente pergunta, pô, doutor, vai terminar assim? Não, é uma representação de força. Vamos supor que sejam 40 alinhadores. Se lá no 35º alinhador eu já atingi a minha correção, eu posso interromper dessa forma e não preciso terminar com uma mordida aberta, obviamente. Mas é a representação de força da sobrecorreção dos nossos tratamentos. Uma dica importante também, quando a gente faz essa correção de torque nos incisivos, existe nos incisivos superiores, existe uma tendência dos incisivos laterais, por efeito, acho que o efeito roda de trem, né? Me corrijam aí se eu estiver equivocado, uma tendência das raízes desses incisivos laterais, eles angularem para mesial. Então, para cada 4 graus de torque nessa tabela de movimento, cada 4 graus de torque dos incisivos, eu contrangulo, eu estimulo 1 grau de angulação distal dos incisivos laterais. Isso vai me dar um efeito estético melhor nas bordas incisais, nas ameias incisais, não vai ter abertura dessa ameia se houver essa inclinação. Se o meu paciente, todas essas ações foram insuficientes para a magnitude dessa maloclusão desse meu paciente, eu devo também fazer uma abordagem na curva de Wilson. Muitas vezes a gente negligencia isso, porque na ortodontia fixa as coisas vão acontecendo e a gente vai corrigindo. Aqui a gente pode antever todas essas movimentações, essas ações e lançar mão dessas ferramentas já no início. Então sempre que eu corrijo, quando esses dentes, essa curva de Wilson está muito profunda, eu corrijo esses torques exagerados linguais desses molares, desses dentes posteriores e inferiores, eu tenho uma tendência, né, essa correção de torque, eu tenho uma tendência a uma extrusão relativa, eu não tenho um movimento extrusivo, mas eu tenho uma ação relativa, né, de extrusão, sem haver extrusão, que me ajuda a ter um ganho vertical posterior também, com a representação anterior desse movimento, favorecendo a correção da nossa sobremordida exagerada. Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos terminar esses dentes agora sem contatos dentais anteriores, porque na posição inicial, esse paciente com sobremordida, ele tem desgaste funcional, ele tem muitos contatos. Nós vamos terminar o nosso planejamento sem contatos anteriores e com muito contato na região posterior, contatos fortes, contatos vermelhos. Lembrando que a gente tem uma espessura de 1,5 milímetros de alinhador de plástico nessa superfície. E a gente já, no final dos nossos alinhadores, do nosso set de alinhadores, já deixa isso programado a partir do alinhador, né, número tal, adicionar cut de botão, a gente cola um botão e faz semelhante a uma intercuspidação, tá, desse dente, para ter uma pressão, para ter um contato maior desses elementos posteriores que vão sustentar a nossa mordida, porque a gente tem bastante caso, né, de recidiva, a sobremordida ela recidiva de forma considerável, mas a gente tem que otimizar esses contatos posteriores, e uma das formas é essa. A gente pode também, nessas superfícies oclusais, onde a gente vai fazer essa intercuspidação, a gente tirar o plástico, né? A gente pode seccionar o plástico na distal do canino, deixar só nos dentes anteriores, e eu aperto, né, eu passo um elástico e faço esse movimento vertical posterior. Então, de uma forma semelhante, também a gente tem que sempre prestar atenção nos movimentos sequenciais, nos movimentos de ancoragem, para otimizar esses movimentos, nas nossas ancoragens, nos nossos attachments, tá? Principalmente para
sempre lembrando dos 3 princípios biomecânicos dos alinhadores. Controle de torque dos dentes anteriores e inferiores é muito importante para a gente ter uma eficiência bem interessante, né, na finalização dos nossos dentes. E hoje a gente comentou de manhã também na aula uma dúvida que apareceu de um dos colegas aí que esteve assistindo de manhã em relação à contenção. A Aligner tem uma contenção muito interessante, né, que a gente usa, chamado Vivera, e eu tenho a possibilidade nessa contenção ter esses bite ramps, ter esse batente de mordida, né, nesse paciente. Então, o paciente com a contenção vai manter também esses dentes posteriores desocluídos. Isso reduz aí a nossa necessidade de novas ações, né, posteriores em casos de recidiva. Trouxe o caso aqui da Natália, né, um caso de sobremordida, onde a Natália já apresentava assim, retroinclinação de dente, desgaste funcional, uma paciente jovem, iniciou com o tratamento com 18 anos, né, e queria fazer, e também relutante, essa geração nova, ela, né, pelo menos na minha área, hoje ela é quase que relutante à ação de brackets, eu não quero mais botar aparelho. Então, quando tu tem essa alternativa para oferecer para o teu paciente de uso de alinhadores, não tem desculpa, não tem discussão. Obviamente, o paciente precisa ser colaborador para que todo o sucesso de todo o tratamento, seja com bracket, seja com alinhador, seja qual for o tratamento, é preciso da colaboração sempre do paciente. Então, a gente planejou a intrusão, e interessante quando a gente faz um movimento intrusivo anterior e inferior, nos casos, principalmente os colegas que já conhecem o CleanCheck, Invisalign, existem prioridades de attachment, muitas vezes o attachment de ancoragem premolar, a prioridade não é o attachment de ancoragem, se não não tiver planejado um movimento extrusivo, né, e se tiver uma correção de giro desse premolar, a prioridade desse alinhador, desse attachment, não vai ser o de ancoragem. Daí a gente precisa estar atento e fazer a remoção desse attachment otimizado e adicionar um attachment horizontal, biselado para a região cervical, para que sirva de ancoragem. São pequenos detalhes de biomecânica que, com o aumento da nossa casuística, né, com a nossa habilidade cognitiva, nossa educação continuada, a gente vai desenvolvendo e vai percebendo esses pequenos movimentos já no início do tratamento. E a gente finaliza dessa forma, a superfície oclusal cheia de contato vermelho, né? Isso muitas vezes assusta, mas não necessariamente dessa forma vai ser representado na boca. Existe aí uma diferença em virtude de plástico, em virtude de eficiência de movimento. Mas o nosso setup virtual, nós vamos espalhar, e eu sou aqui bem conservador, acompanho colegas aí que a superfície toda é vermelha, né, para que haja bastante contato posterior, são as sobrecorreções. E está representado na superfície palatina dos incisivos superiores ali, os nossos ramps, né, dos nossos alinhadores, os nossos batentes. Então a Natália terminou o seu tratamento, fez uma reconstrução estética anterior, está super contente, usa essas contenções Vivera com bite ramps. O caso antes e depois, eu não pude fazer um movimento intrusivo em virtude da linha de sorriso, né, a linha estética da paciente, né? Então a gente terminou numa condição bem satisfatória, em pouco tempo de tratamento, comparando com uma biomecânica de fios e brackets, tá? Hoje eu vi o Dr. Marcelo Segato fazer esse comentário e eu vou reforçar a minha biomecânica, que ficou muito mais otimizada com o uso de alinhadores, né? Eu consigo ter resultados melhores porque eu tenho também o paciente do meu lado. Então esse é o sorriso da paciente no final. Agradecer também que me cedeu aí, eu imploro sempre aos meus pacientes, mas me cedeu aí as imagens para que eu possa compartilhar com vocês. E de considerações finais, eu queria dizer que o Fábio, ele teve, há um tempo atrás, um ceticismo quanto ao uso dos alinhadores. Confesso que quando eu entrei nesse mar, o Glauber sempre brinca comigo, ao surfista, na verdade eu não sou surfista, eu pego onda, né? E às vezes, muitas vezes as ondas me pegam, tá? Mas quando eu entrei nesse mar, eu acho que já tinham passado algumas ondas, tá? Eu entrei num tempo não atrasado, isso é de certa forma recente, não é um tratamento para o futuro,
é um tratamento atual. Eu acho que não deixem para entrar nesse mar, pegar essas ondas quando esse mar estiver todo craudiado, né? Pode ser que esteja difícil aí, até questões comerciais competitivas. Eu acho que está na hora, é presente, né? Eu estou muito contente, eu acho que os meus pacientes, tenho pacientes com Brechts também, mas o início de pacientes com Brechts hoje é muito remoto. O paciente, quando põe na balança essas duas opções, optam pelos alinhadores. Os alinhadores tratam todas as maloclusões, tratam casos cirúrgicos, não só alinham dentes. Obviamente, preciso de toda uma mudança, né, da chavinha nossa cerebral, do nosso mindset, para que a gente entenda de que forma funciona uma empresa que a gente nos forneça. Eu terceirizo esses serviços com a Invisalign, tá? Mas a parte de diagnóstico, a parte de setup virtual, CleanCheck, o software sou eu que piloto, sou eu que coordeno. Óbvio que tem um técnico do outro lado que vai seguindo orientações minhas, e eu vou também, através de movimentos de controles 3D no software, eu vou fazendo as correções necessárias. Mas só funciona com o meu comando, então não aceitem modelos prontos, tá? A nossa origem, o nosso destino da nossa oclusão, do nosso tratamento, nós somos os responsáveis. Nenhuma fábrica de alinhador ou de aparelho é o responsável pelo nosso tratamento. Juntem, né, a tecnologia existente hoje no mercado, a inteligência artificial, os algoritmos, com as nossas habilidades cognitivas. E eu sempre uso uma expressão, go wireless. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento. Vou deixar rodando aí 3 vídeos que rodam nas minhas redes sociais, são meus pacientes, uma é minha filha, né? São vídeos promocionais que mostram que os alinhadores estão num estilo de vida diferente. Eu acho que é uma nova geração também de estilo de vida, de conforto, de estética para todos os nossos pacientes. Tá? Queria agradecer a todos vocês que estão em casa, no consultório assistindo, essa hora que eu pude aqui não querer ensinar nada a ninguém, mas deixar aqui para os meus colegas uma sementinha, uma porta aberta, um horizonte de repente mais favorável, e dizer que é interessante, é legal, né, tá aí e está ao alcance de todo mundo. Tenho aqui o meu QR Code das minhas redes, dos meus contatos, fiquem à vontade, me mandem mensagem, a gente troca figurinha, tá? E eu queria agradecer principalmente assim, a todo mundo que está em casa, está me prestigiando, ao meu mestre Glauber, aos meus parceiros, ao pessoal da técnica, da equipe técnica toda aqui, do pessoal de apoio. Deixo aqui um coração para todo mundo, os meus amigos, e fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito bom, cara. Ficou sensacional. Ficou sem voz já aqui, valeu. Muito bom, parabéns. Pô, bela apresentação, impecável. Eu queria falar a tarde toda, ele me deu 1 hora, daí eu tive que correr. Tô brincando. Vocês conhecem o Fábio, né? Eu não paro de falar, né? Mas ontem à noite nós já esquentamos, ele já falou bastante ontem à noite para cansar um pouco ele. E a gente trocou várias ideias. Fábio, parabéns, bela apresentação. Obrigado, imagina. Muito bem didática, uma apresentação ilustrada. O respeito que você teve com o evento foi maravilhoso, buscou apresentação em termos de gráfico, apresentação didática, todo esse envolvimento que você mostrou pra gente, isso mostra o quanto você é comprometido dentro das coisas que você se propõe a fazer. Obrigado, Messi. Não podia ser diferente com a qualidade sua, dos seus produtos, dos seus eventos. Eu me senti na obrigação de fazer o meu melhor. Tá? Obrigado, não tenha dúvida, se ficou aquém de alguma coisa, procurei fazer sempre o meu melhor. Aqui. Não, tá perfeito. E aqui tem uma série de perguntas que eu vou fazer para você, porque... Se eu puder responder, eu respondo todas, senão eu acho que eu procuro a resposta. É uma geração de questões, gente, que fortalece o aspecto didático da aula, e por isso que é importante que o Fábio possa falar pra gente de novo. Olha só, a Ana Carla pergunta: boa tarde, estes fake attachments para intrusão posterior devem ser colocados no arco superior e inferior para incluírem juntos? Ou incluírem juntos, eu acho que ela colocou.
É Ana, né? É Ana. Ana, obrigado pela pergunta, tá? Isso é muito a critério do teu diagnóstico, tá? Eu tenho colegas que não usam fake attachments. Pode assistir aulas que colegas que usam na superfície oclusal toda o fake attachment. A gente condiciona ali, geralmente 2, 3 fake attachments e fica uma superfície. Pode ser só nos molares inferiores, pode ser só nos molares superiores ou pode ser em ambos, tá? A ideia disso é aumentar a espessura, a dimensão vertical posterior, para que haja mais efeito intrusivo. E lembrando sempre, sem preencher com resina, tá? É o plástico, é o efeito do plástico. Isso na tua lida clínica, tu vai observar que alguns pacientes sentem um pouquinho de desconforto quando a gente exagera, porque tende a bascular um pouquinho o alinhador. Então, vamos ser muito objetivos, né? Tanto nos fake attachments quanto na colocação de attachments, tá? Porque quando eu exagero, não sei o que eu vou botar, eu coloco attachment em tudo quanto é lugar. Eu enrijeço o alinhador, eu torno esse plástico mais rígido, porque como se fosse a distância interbracts, Glauber. Eu diminuo a distância interbracts, o meu fio fica um pouco flexível. Da mesma forma, o alinhador, se eu não preciso usar attachment, se o meu movimento está direcionado naquela ação de empurrar, pode ser que eu não coloque attachments, ou não remova aquele attachment menor que a empresa te mandou, tá? Eu espero que sim, tenha acho que sim, ficou claro, né? Se não, pega o QR Code e me manda a pergunta ali, que eu converso, não tem problema. A Alba manda os parabéns. Obrigado, Alba. A Elaine pergunta, você pode explicar melhor a intrusão resistente utilizada para os incisivos? A intrusão resistente é uma expressão, diria minha, assim, né? Como se fosse o torque resistente. Quando a gente aplica o torque resistente no nosso bracket, a gente não quer que esse dente faça um torque vestibular, esse incisivo durante o movimento de retração, faça o torque vestibular. A gente quer que ele mantenha, né, a posição longo eixo axial dele. Então, quando eu tenho um alinhador, tá, que eu vou fazer um torque, né, nesse alinhador, um torque vestibular. Todo torque eu tenho uma tendência, né, ao escape desse alinhador, do dente, do incisivo. Para evitar essa ação de escapar e manter esse alinhador encapsulado, né, preso no dente, para a gente ter aquela segunda ação de abraçar o dente, eu posso adicionar um torque que eu não queira que haja o torque, né, que se represente na boca do paciente, mas um torque para que o alinhador fique justaposto a esse incisivo. Daí eu batizei, não sei se fui eu que batizei ou escutei, um torque resistente, tá? Mas o objetivo é esse, é manter apenas, uma intrusão resistente. O objetivo é manter apenas esse alinhador adaptado, tá bom? Ótimo. É uma pergunta sobre conceito, né? O que é exatamente sequenciar movimentos? Sequenciar é fazer o movimento de forma sequencial, né? É fazer movimentos isolados. Não vou pegar eu vou fazer uma distalização, e na distalização isso é muito claro, né? Eu vou fazer, hoje a gente vai distalizar quem usa o aparelho fixo, a gente não distaliza o segundo molar para depois o primeiro, né? A gente distaliza o bloco, né? Com a ação do elástico, com a ação do mini implante, enfim, né? Com a ação do nosso acessório. Os alinhadores, eles são excelentes distalizadores. Eu tenho um sucesso muito grande com a distalização também e considero, assim, com bons números de distalização. Quando a gente sequencia, eu sempre vou pensar no movimento e na ancoragem. Para que isso se torne eficiente, eu vou, né, quando eu começo o movimento de distalização, por exemplo, no segundo molar, o plástico ele invagina, né, nessa região interproximal, abraça o dente, favorece o movimento, ancora nos primeiros molares e segundo prés, ou nos dentes anteriores. No final, ou próximo do final, ou 50%, conforme o protocolo da empresa que tu vai trabalhar, eu já posso começar o movimento de distalização dos outros elementos, para eu ter sempre uma boa ancoragem e movimento. Daí, a hora que eu termino aqui, começa o terceiro, o segundo molar, o segundo pré começa a andar, os molares já estão servindo de ancoragem. Isso é sequenciar, é fazer um movimento, né, não em bloco, não um movimento simultâneo. Isso torna mais previsível. Pode fazer simultâneo alguns movimentos? Sim. A gente trabalha sempre com previsibilidade. A previsibilidade maior é no movimento sequencial. Boa. Obrigado. Priscila pergunta, a intrusão sequencial dos molares é feita simultaneamente nos molares superiores e inferiores ou primeiro em uma arcada?
isso não provoca mordida aberta posterior? Mas no objetivo nosso é esse, é promover no nosso planejamento virtual, né, são feitas, primeira pergunta, são feitas sim de forma sequenciada, né, no mesmo arco e simultânea, superior e inferior, tá? Mas a gente vai acompanhando isso clinicamente. Se tu pode até terminar com um pouquinho, com uma falta, porque tem um movimento de recidiva, é uma sobrecorreção. Mas o movimento, o desenho que a gente vê no esquema que eu mostrei, de 1 a 2 milímetros de distância intracruzal posterior, é esquemático de forças, né? Quando a gente coloca o curva reversa, o arco do fio curva reversa, a gente instala no nosso paciente, ele abaixa lá no fundo de vestíbulo. Não necessariamente o dente posição final vai ser aquela, mas ali é uma representação esquemática de força. Conforme a necessidade de intrusão do teu paciente na mordida aberta, tu pode fazer uma sobrecorreção, porque vai ter recidiva também. Pode sim, tá? Mas isso vai dali do teu acompanhamento clínico, né? E vai acompanhando se tu julgares que já intruiu demais, pode interromper a qualquer momento o processo. Muito bom. Fábio, você percebe, a Rita de Cássia, você percebe a necessidade de voltar placas num reescaneamento? Você volta alinhador, como é isso? Como é que você pede outro alinhador? Deixa eu tentar refazer a frase, porque está difícil para ler aqui. Você percebe a necessidade de voltar placas num reescaneamento? Você volta o alinhador? Como isso é mesmo? Pede outro alinhador para o refinamento? Me explica isso. Memoremos, para mim não ficou muito claro. Entendeu não? Mais ou menos. Eu não entendi. Eu não entendi aqui. Rita, obrigado. Eu vou tentar responder aqui, ó. Eu retorno placas, eu sempre peço para o paciente, tirou o alinhador, guarda no saquinho, lava, higieniza, guarda no saquinho, para um possível backup. O que é o backup? Perdi alinhador. Ele aparece no consultório, né? Geralmente as consultas são bimestrais ou trimestrais. Puxa, gerou uma desadaptação e a gente vai ter que achar onde ocorreu essa desadaptação. Deu volta alguns alinhadores, obviamente, tá? Para tentar corrigir uma desadaptação. Tá? Isso é uma situação que a gente voltaria alinhador. Tá? Se a gente não for usar, esse alinhador vai para reciclagem. Tá? Isso é interessante, né? Para a gente fazer a reciclagem, ter o cuidado, a responsabilidade com o plástico aí. Uma outra situação, não de voltar alinhador, mas entre um planejamento e outro, entre um set e outro de alinhadores, eu mantenho geralmente o último alinhador na boca do paciente. Eu reduzo o uso, falo para o paciente, ó, escaneio, ele está com o último alinhador, fez toda a ação do último alinhador, eu escaneio esse paciente, faço um novo planejamento virtual e falo para ele, usa 8 a 12 horas por dia. Vai ter uma perda aí, possivelmente, mas o próximo alinhador ele corrige, mas ele tem que usar todo dia, tá? Todo dia, 12 horas para dormir ou 12 horas, eu acho que é o suficiente, julgo o suficiente. Ou você pode moldar o paciente também, ou escanear e moldar o paciente e fazer placa de acetato para ele usar aí nesse período também, entre esses 7 de alinhadores. Eu acho que era isso, né? Acho que sim, acho que é isso. Como você instrui o técnico a construir a curva reversa no alinhador? Quem constrói, né, isso pode variar de empresa para empresa, né? Tá? Já existe esse protocolo dentro da Invisalign, por exemplo, dessa correção, né? O que tu tem que observar é que onde estão ocorrendo as ações de força. A gente tem uma tabela de movimento, né? E eu sei para onde vai cada dente. Então eu sei, dentro daquele desenho esquemático ali que eu mostrei para vocês, que eu sei que o segundo molar, eu não quero que o segundo molar intrua ou extrua, eu quero que ele ancore, que ele faça um tipping back, né, que ele ancore, que ele é a porção terminal desse movimento. E eu vou acompanhar os outros dentes que eu quero que extrua, que estão instruindo, né? Ou tu pode escrever isso tudo para o técnico, mas eu acho que quanto mais informação escrita por técnico, num primeiro momento é difícil da compreensão, muitas vezes é em outra língua, né? Fazer tipping back no segundo molar, ou instruir tais e tais dentes, começa a acrescentar muita coisa, né? A gente, né, pode haver ali uma dificuldade, um vai e volta ali no nosso caso da Invisalign, um vai e volta que possa gerar um pouquinho de dificuldade, tá? Mas
Acho que a linguagem tem que ser muito clara com o técnico, né? A correção, a reversão de curva de SPI anterior, correção, né? Ele pode muitas vezes planificar essa curva, né? O software planifica essa curva. E daí a gente vai, conforme o nosso diagnóstico, nós vamos fazer a vestibularização, a intrusão, o tipping, eu vou instruir mais. Deixa para esse último desenho seja a parte da, vamos dizer assim, da lapidação do teu setup virtual nesse bate-bola com a empresa. Tá certo? Vamos. Pessoal dando show, parabéns. Obrigado, Fábio, Denise, Alba, Gisele, Denise, Elaine, ótima aula. Parabéns, Fábio, você foi sensacional, diz aqui a Fabiola. Obrigado, Karina, Fabiola. seu parabéns, esclareceu muito a forma como ilustrou a aula. Ana Carla, obrigado, aula excelente. Obrigado. Juliana pergunta, você acha melhor colocar o byte anterior em resina antes do escaneamento ou no alinhador? Existe essa particularidade, tá? Isso, eu confesso que eu nunca botei o byte direto, tá? E se tu colocar o byte direto, tu tem que colocar o byte. Interessante que tu tenha um scanner do teu lado, escaneie o paciente e sobre isso tu vai construir o teu setup virtual. Mas lembre que isso tem um time até a empresa te mandar de volta. É confortável isso para o paciente? Eu acredito que não. Mas existe a possibilidade de você escaneou, você remove essa resina, esse byte direto, e o paciente volta para casa da mesma forma que ele chegou. Quando voltarem os alinhadores, os primeiros alinhadores, vai estar o teu template e vai estar esse desenho. Avisa para o técnico também não fazer a remoção dessa resina, que muitas vezes ele identifica isso como uma anatomia irregular, uma resina, e ele pode ser que ele remova. E você devolve, preenche com resina no teu template, devolve esse byte direto de um alinhador. Pode ser uma possibilidade sim também, tá? Muito bem. Uma última pergunta aqui da Ângela. Como fazer a contenção da correção das mordidas abertas? Encaminha para a fonoaudiologia? Acho que a fonoaudióloga ela participa desde o primeiro momento, tá? Nesse diagnóstico, na lida no transcorrer do tratamento. E eu acho que sempre vai ter que estar junto da gente. O próprio alinhador, como ele tem a superfície oclusal preenchida e a gente aumenta essa distância oclusal, o alinhador ele já é um excelente aparelho de movimento intrusivo posterior, né? Então, para uma mordida aberta, a cobertura oclusal ela é satisfatória. Eu uso hoje, a minha tendência é usar sempre as minhas contenções Vivera, as minhas contenções com alinhadores. Sem quer dizer fazer merchan para ninguém, né? Mas eu curto muito isso, são alinhadores mais espessos e o meu paciente ele não quer sair de um tratamento com aparelho, né, com alinhadores e colocar um outro tipo de aparelho que não seja do mesmo estilo ou uma contenção fixa. O paciente ele não aceita muito mais isso, né? Boa, muito bem. Aí vários comentários aqui parabenizando a sua aula. Agradeço a todos. E eu Obrigado. estendo aqui de novo o meu agradecimento de todas as empresas participantes, né? Nós tivemos aqui empresas tornando isso possível, Ortométrica, Orthomotion, Linear Orthodontics, Ameri Orthodontics, Clinicorp. Então todas essas empresas elas ajudaram bastante a formalizar isso, a equipar, ou seja, a poder desenvolver esse processo. No mais, cara, não tem mais como de novo agradecer sua amizade, sua parceria, e você é sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Parabéns. Obrigado estar de volta aqui. Obrigado a todos, boa tarde. Na sequência, a Gleice e o Caio dispensam aí apresentações. É isso aí, o dia tá cheio. Tá cheio. Agora vamos dar um troca carrossel aqui de aproximadamente 5 minutos. 5 minutos para a gente colocar a Gleice já em pauta, né? E vocês levantam, tomem uma água e a gente dá sequência daqui a pouquinho com a Gleice falando como a sua secretária, a sua recepcionista vende para você, né? Hora de falar de dinheiro de novo, vamos embora. Um grande abraço. Valeu, brother. Valeu. Massa.